Olá, está no ar o Porto Alegre em Debate. No programa de hoje, vamos analisar como ficou o cenário político da capital gaúcha após as eleições que reelegeram o prefeito Sebastião Melo, do MDB, para mais um mandato e renovaram 40% da composição da Câmara Municipal. Para isso, a gente recebe aqui no nosso estúdio Maurício Moia, professor de Ciências Políticas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Carlos Gadea, doutor em Sociologia Política e professor da Escola de Humanidades da Unicinos. E Rodrigues Tunfi Gonzalez, cientista político. Bom, pessoal, obrigado por terem aceito o convite. Sejam bem-vindos à TV Câmara. Pessoal, uma eleição muito polarizada. O prefeito Sebastião Melo foi reeleito com mais de 60% dos votos. A candidata do PT, apesar de uma campanha com um aporte muito grande de recursos financeiros, uma mobilização de diversas entidades, né, em prol dela, não conseguiu, enfim, derrotá-lo. Gostaria de começar com o professor Maurício. Professor Maurício, ao que o senhor atribui o sucesso da campanha do prefeito Sebastião Melo, apesar de todos esses acontecimentos, uma enchente histórica, diversos problemas que a cidade ainda enfrenta, apesar de tudo isso, a oposição não foi capaz de passar dos 40% dos votos. Olá, obrigado pelo convite. Bom, primeiro é bom falar que o Melo certamente não gastou muito menos do que a Rosário, né, na campanha da eleitoral, e certamente gastou mais do que a Rosário porque ele, por estar na prefeitura, então durante a campanha ele tem, digamos que a gente fala que quem está concorrendo à reeleição sempre tem a máquina a seu favor, por mais que tenha limites essa utilização, é claro que tem, é bom que tenha, mas sempre tem alguma vantagem, né? E eu acho que foi a partir dessa vantagem, que é legal, né, de estar no cargo, que o Melo conseguiu, digamos, reverter as expectativas dos especialistas, porque, né, foram nós especialistas, que dizíamos que ele teria dificuldades em ser eleito. Mas a gente viu que não foi assim, ele quase ganhou no primeiro turno, né? Não foi assim em outras cidades também, né, aqui no Rio Grande do Sul e no Brasil afora, tanto que essa eleição municipal foi a que teve a maior taxa de reeleição de todas, depois que foi instituída a reeleição, né? Foi a maior taxa de prefeitos reeleitos foi nessa eleição. E eu acho que isso tem a ver, né? A gente ainda não tem evidência, até porque está muito cedo e também é difícil obter, mas a questão das emendas, né? A gente fala das emendas PIX, as emendas de relator, que vem do Congresso, principalmente da Câmara dos Deputados, que vem para as prefeituras. Então eu acho que isso, ao utilizar esses recursos por meio do orçamento da prefeitura, mas, enfim, o Melo conseguiu, digamos, se não reverteu, pelo menos, né, ajudar a melhorar a imagem que tinha ficado chamuscada a respeito da enchente. Né? Professores, desde 2004, né, o PT não consegue eleger nenhum prefeito. O último foi o Velli. Professor Carlos, a polarização que aconteceu aqui na capital foi muito em torno de temas que até pouco tempo atrás não eram previsíveis. A gente achou que ia ser muito sobre a enchente, né? Acabou que elas não tiveram esse protagonismo todo aí na questão, tanto que o prefeito foi reeleito, né? Ele conseguiu, de uma certa forma, professor, passar essa atribuição aí para a própria candidata de oposição, alegando que seria uma competência do governo federal, enfim, o partido da candidata de oposição, né, governa o país. Na tua visão, por que a esquerda não consegue, enfim, se emplacar nenhum candidato? Seriam escolhas erradas, candidatos com muita rejeição? A gente viu nos últimos anos, apesar de coligações fortes, diversos partidos unidos, eles não conseguem. Na tua visão, qual que é o problema? Muito bom. Bom, obrigado também pelo convite. Olá a todos. Obrigado também, um prazer estar aqui com meus colegas. Eu vou colocar dois pontos. O primeiro é, sim, a escolha de candidatos são errados. Há uma carência de renovação do espaço da esquerda, de figuras, né, políticas de esquerda. Digamos, poucos jovens
com talentos, né, são escalados para competir, digamos, eleitoralmente, por exemplo, para as prefeituras, né? Temos o caso, por exemplo, inclusive na região metropolitana, em São Leopoldo, que o prefeito Vanassi é uma figura muito conhecida, de novo, ele indica a um candidato que de fato não emplacou, então o PL, né, triunfa em São Leopoldo. Então, um pouco a falta de renovação, acho que tem a ver com um elemento mais estrutural. Agora, indo concretamente com a eleição de aqui, eu acho que quem assistia, por exemplo, aos programas de TV, a gente percebia que a comunicação, a linguagem da campanha de Melo foi muito acertada, né? A forma como comunica, as cores, a linguagem utilizada, enquanto pelo lado da candidatura do PT, era sempre uma sensação de resistência, de vitimização, de que se pode, de sofrimento, né? As pessoas já não querem muito essa mensagem. E Melo explorou muito bem, do ponto de vista do marketing, o futuro, a esperança, pode mudar para melhor, as coisas estão melhorando. Independentemente de se de fato isso está acontecendo ou não. Mas quero dizer que as pessoas estão muito mais ávidas, né, a receber mensagens que lhe deem um futuro melhor. Não necessariamente uma hipercrítica constante, a vezes sesuda, né, e que tende a gerar pouca adesão muitas vezes, né? Então, uma adesão muito mais propositiva, muito mais positiva, de uma linguagem muito mais direta e que dá futuro, eu acho que é quase central para o triunfo de Melo. E veja bem que Melo se reelege em uma prefeitura que também sofre enchente, enquanto as da região metropolitana mudaram pelo menos estas duas que eu estava dizendo, primeiro a de São Leopoldo, a segunda de Canoas, tá? Que sofreu bastante, e que os prefeitos não conseguem se reeleger, independentemente de que a crise fosse semelhante e que viveram a enchente também, né? Certo. Professor Rodrigo, em relação ao prefeito Sebastião Melo ter conseguido fazer essa conexão com as comunidades, a gente viu, inclusive, ele utilizando muito chapéu de palha, slogans que, enfim, atrelavam ele às pessoas mais carentes, às comunidades, enfim, e a candidatura de oposição batendo, de certa forma, acredito, errônea nessa questão, foi por uma via ali que não estava tendo sucesso e continuou insistindo. A tua visão quanto a essa estratégia que foi adotada, o que eles erraram que foi, enfim, crucial aí para que o prefeito Sebastião Melo conseguisse essa reeleição? Em primeiro lugar, digamos, não fosse os episódios, digamos, do primeiro semestre, temos a enchente, temos a situação da pousada da Garoa, que criaram algum ruído na imagem do Melo. O Melo, antes disso, era visto como franco favorito. Isso, inclusive, fez com que algumas lideranças da esquerda não quisessem ser candidatos e houvesse a candidatura da Maria do Rosário com a Tamires. O Melo apostou numa imagem de campanha que não é uma fraude. O Melo é uma pessoa oriunda do movimento social. Eu conheci o Melo na década de 80 na UAMPA. Então ele, digamos, mudou um pouco a sua ideologia política e as suas alianças. Mas ele não está mentindo quando ele diz que vem de um movimento de base e que tem uma relação com essas comunidades. Por outro lado, a oposição cometeu vários erros, eu acho que do ponto de vista estratégico. O primeiro foi que a eleição não foi tão polarizada assim, porque só muito no final do segundo turno foi se colocar a questão das alianças do Melo, por exemplo, com o PL, com o Bolsonaro. A questão ideológica praticamente não apareceu no primeiro turno. Talvez pelo fato de que o MDB do Melo também está no governo federal junto com o Lula. Então, algumas coisas que poderiam ter sido colocadas pela oposição ficaram de fora do discurso. Quando se acusa, por exemplo, o PT de relações com problemas de malversação de recursos lá em 2010, 2011, 2012, o MDB era um dos partidos acusados disso também, só que isso não entrou na campanha. Também se tentou suavizar a imagem da Maria do Rosário para tirar um pouco a ideia de que ela era uma candidata de esquerda, ou seja, transformá-la numa candidata de centro. Uma das coisas mais absurdas que eu já vi é chamar ela de ministra do Brasil. Ela era ministra de Direitos Humanos e ela tem que ter orgulho disso, ela não tem que esconder isso na campanha.
Mas aí talvez algum marqueteiro disse, não, mas direitos humanos não pega bem, então vamos tirar isso e tal. Então, alguns dos pontos fortes dela, que é justamente esse compromisso com essa área, não foram explorados. Se retira essa trajetória dela como uma defensora de direitos humanos, como defensora de direitos da criança, que é uma área em que ela realmente pode ter orgulho de muitas coisas que ela fez, se ela vai debater o tapar-buraco, arrumar a cidade, esse é um campo que o Melo ganha. Então ela tentou debater com o Melo no campo que o Melo era forte, e não trazendo o Melo para o campo em que ela era forte. E aí, digamos, o Melo, de alguma forma, nadou de braçada, porque ele ficou na posição confortável de simplesmente falar da sua gestão e dizer, são os outros que me atacam, ponto. Ele fez isso no primeiro turno, quase ganhou, continuou fazendo isso no segundo turno e ganhou com um percentual grande. Então, acho que os partidos de esquerda vão ter que repensar suas estratégias. É bom lembrar que o PT, na década de 90, ganhou as eleições quando ele conseguiu transcender o seu eleitorado. O PT, historicamente, tem um percentual em torno de 30%, 35% dos votos da cidade, isso se reflete nos vereadores, os vereadores da esquerda, mas ele ganha a prefeitura quando ele transcende esse eleitorado. Ele não conseguiu fazer isso nessa eleição. E, professores, a gente viu a tentativa de, enfim, tentar colar no prefeito Sebastião Melo a imagem de radical, que se nós avaliarmos as políticas, as ações dele nesse primeiro mandato, teve nada muito extremista, podemos dizer assim. Teve essa tentativa, algo que não funcionou. Também falar sobre essa questão da oposição da esquerda se atrelar muitas pautas identitárias. Professor Maurício, o senhor acha que a nível municipal, de eleições municipais, talvez a nível federal sim, mas municipal, questão de abordar aborto, porte de armas, essas questões mais, digamos, atreladas à esquerda, elas têm uma efetividade nessas estratégias, ou eles deveriam, enfim, mudar essa rota e tentar focar mais nos problemas locais, nas questões específicas do município? Bom, eu acho que a pauta, falar de aborto, legalização das drogas, porte de armas, não é a pauta da esquerda, é a pauta da direita. Quem traz sempre isso à tona é a direita para atacar a esquerda. Na esquerda, na verdade, não, com raras exceções, não traz isso para o debate. Talvez nas eleições para representantes na Câmara isso apareça, mas isso não vem. Nas propagandas eleitorais aparece bem pouco para os cargos majoritários. Então, eu acho que tanto que isso apareceu pouco, nas campanhas, nas peças de rádio e de TV, isso quase não apareceu, né, nas eleições municipais. Então, eu acho que a questão das pautas municipais, a gente fala, a eleição municipal é quase uma eleição para o síndico da cidade. Então, de fato, primeiro que fala dessas questões, né, aborto, porte de drogas, legalização porte de armas, legalização das drogas, isso não está no alcance da prefeitura, não tem nada que a prefeitura possa fazer a respeito disso, né? Mesmo com segurança pública, é pouco, é a guarda municipal que também não resolve muita essa questão. Então, de fato, eleição para a prefeitura é a respeito de limpeza urbana, transporte coletivo, vaga de creche, educação básica. E essas são as políticas que estão ao alcance da prefeitura. Então, é disso que deveria ter se falar. E eu acho que de certo ponto foi falado, na campanha tocou nesses pontos. E foi por isso que o Melo obteve vantagem, porque, como o professor Rodrigo falou, nesse campo ele tem mais experiência que a Maria do Rosário, né? E eu só queria voltar a 2 pontos, um que eu falei e outro que o professor Rodrigo falou, primeiro, também concordo que a estratégia da propaganda eleitoral, da campanha, não tem os detalhes, mas também acho que não foi, bom, como não ganhou, eu posso falar que não foi das melhores, né? Mas enfim, analisar depois é fácil. Também acho que se era para criticar o Melo, para fazer uma campanha, digamos, para desconstruir o adversário, também foi ruim a campanha do PT, porque atacou muito pouco. Como falou bem, né? Podia ter explorado mais as deficiências, inclusive na parte da corrupção, na parte da administração
que levou à enchente, digamos, a dimensão da enchente, né? Porque a enchente em si acho que era quase inevitável, mas o tamanho das consequências poderia ter sido menor. E o outro ponto que eu queria chamar a atenção o professor Gadea mencionou, aqui o prefeito foi reeleito, aqui em Porto Alegre. Em Canoas e São Leopoldo não foi. Sim, por quê? Veja só, aqui, como a gente pode ver, aqui o partido é aliado, digamos, recebeu mais emendas, dessas emendas PIX, da Câmara. Canoas e São Leopoldo receberam? É só ir lá olhar. Eu aposto que não. Aposto que não. Vamos só pensar. Todo mundo sabe que as prefeituras têm orçamento limitado. Claro, digo limitado assim, restrito, certo? Não dá para mudar gastos no meio do ano. O orçamento está feito, não tem muito manejo. Se você recebe um dinheiro extra, recursos extras durante o ano, para você colocar onde você quiser, que é isso que caracteriza essas emendas de comissão, elas vêm com destino liberado, é uma vantagem, é uma grande vantagem. Se um município recebe, o outro município não recebe, isso tem vantagens, né? O candidato à reeleição que recebe dinheiro para poder gastar como quiser na prefeitura, né? nas suas políticas, é uma vantagem. Então, eu acho que isso não pode ser desconsiderado. Tem gente analisando isso e certamente a gente vai ter resultados mais adiante, mas a eleição do Melo passa por aí, para esses dois pontos. Digamos, uma estratégia eleitoral pouco infeliz, né? Pouco feliz do PT aqui, e além de uma estratégia boa, concordo, do Melo, em explorar a sua imagem, também a questão dos recursos que puderam ser gastos para recuperar os estragos da enchente. E o partido do prefeito Sebastião Melo foi um dos grandes campeões aqui no Rio Grande do Sul, junto com o PL, PSDB e PP. Eles comandarão aí uma boa parcela da população gaúcha, apesar de o PT ter conquistado cidades grandes da região sul, como Bagé, Pelotas, Rio Grande. Ele teve uma redução no número de prefeituras, né, ganhas, e perdeu São Leopoldo. O professor comentou anteriormente, o professor Carlos, que era uma das grandes cidades governadas pelo PT. Então a crise não é só na capital, né, professor? Pega a região metropolitana, não recordo se a esquerda conseguiu eleger algum prefeito na região metropolitana, e no interior do estado, se for fazer o cálculo, também diminuiu o número de prefeituras, não apenas do Partido dos Trabalhadores, mas também de partidos aí de centro-esquerda e de esquerda, como o PSB, PDT, partidos que tiveram uma redução. Já não tinham um grande número aí de cidades sob o comando, né, e reduziu ainda mais. Então não é uma crise apenas de Porto Alegre, né, professor Carlos? Não é. É de todo o espectro, digamos, da esquerda, né? E tem a ver um pouco também com a pergunta que você fez aqui ao colega, com a questão de esse perfil da esquerda, de como se apresenta com essas pautas chamadas pautas identitárias, né? É verdade que o tema do aborto, armamentismo, é algo colocado mais pelos grupos conservadores, né? A vezes ligados a igrejas evangélicas, e que a direita política de alguma forma explora. No entanto, a forma como se apresenta, digamos, a esquerda, principalmente nessa renovação, você vê que são perfis poucos includentes, ou seja, que incluem pouco, né? Como um pouco também o colega Rodrigo disse, de uma esquerda que cada vez se vai afinulando, cada vez se vai restringindo seu espaço. Isso é uma discussão, inclusive, antiga, que também se deu nos Estados Unidos. Tem um cientista político chamado Mark Lilla, que justamente questionou ao Partido Democrata, né? Os liberais norte-americanos, de por que Trump termina ganhando a eleição e como o eleitorado mais pobre, como o eleitorado, digamos, desempregado, das zonas mais rurais e mais empobrecidas dos Estados Unidos, terminam elegendo a um candidato supostamente de direita, Trump, e as zonas ricas, as clases médias intelectualizadas, terminam escolhendo a esquerda. O que quero dizer é que a população está se deslocando na sua identificação, inclusive a população mais popular, digamos, que antes tal vez se adheria mais à esquerda para a direita. Por quê? Porque se vai vendo que a direita tem pautas restringidas que às vezes vão em contra dos próprios valores cotidianos, né? Da média da população. Então esse afastamento de esquerda das preocupações cotidianas leva a que também não terminem optando em votar candidatos da esquerda, do espectro da esquerda, né?
Agora, por último, algo interessante que não se fala, que para mim é muito importante, se fala pouco, que são as abstenções, tá? Eu acho que o número de abstenções que sempre se dá durante todo esse tempo, nesta eleição, é muito significativa. Porque ao mesmo tempo que você tem a abstenção, que é uma não tomada de decisão sobre o que candidatos estão ali, a quem vou votar, você pode somar também a essa despolarização, ou seja, essa contínua presença de um voto mais indo ao centro, né? Tentando que as esquerdas e direitas se encontrem em algum ponto, né? E que também um voto um pouco descompromissado com as radicais, com pontos radicais, e que se somamos a abstenção, é um sentido da população aonde este sistema político de alguma forma está bastante em crise, né? Então, bom, esses são elementos importantes que têm que ser ditos também, porque a não adesão a figuras de esquerda tem a ver também com este cansaço e exaustão muito forte que vem se dando, né? Este estresse da população desde pelo menos 2016, impeachment, etc., né? Que a população vem vendo sobre a política, né? Que a política soluciona da minha vida, né? De fato, muito pouco. Veja agora, por último, não quero me estender demais, o que aconteceu em Canoas com o prefeito eleito, né? Com o dinheiro que aparentemente é um vídeo, enfim, a Polícia Federal está atrás investigando tudo isso, mas esses são tipos de ações que a população já começa a enxergar como óbvias, como predecíveis. Por quê? Porque já supõe que o sistema político em si mesmo, além de não representá-lo, está contaminado por esse tipo de ações e as pessoas querem se afastar, então não terminam participando dos processos eleitorais. Isso é muito grave, né? E acho que é o que deve mudar de imediato, né? E que esperemos que mude, não? Exatamente. Professor Rodrigo, não apenas no Rio Grande do Sul, mas em todo o país, esses partidos que eu citei anteriormente, mais alinhados ao centro-direita, obtiveram um sucesso muito grande. Ao que o senhor atribui, enfim, a centro-direita está tendo uma expansividade tão grande, um apelo social tão forte, professor? Seria a questão realmente das políticas que são efetivas? Seria a questão do discurso? Ao que o senhor atribui? Nós estamos chamando hoje em dia de centro-direita, o que antigamente a gente chamava de direita. Só que a direita se tornou tão à direita que o que era a direita antigamente agora é chamado de centro. Na verdade, nós temos todo um processo, nós pensarmos, a política brasileira teve uma grande transformação nos últimos 30, 40 anos, porque quando reemerge a democracia na década de 80, o movimento social era basicamente um movimento de esquerda. Nós tínhamos a Igreja Católica, nas comunidades eclesiais de base. Pensar, digamos, alguns dos nossos líderes políticos importantes. O Lula era um líder sindical, o Olívio Dutra era um líder sindical, ou seja, vinham da base. Essa esquerda, em especial o PT, chegou ao governo e se institucionalizou como estrutura partidária, ou seja, com ministérios, com cargos, com políticas, mas em parte abandonou esse espaço da organização social. E esse espaço da organização social tem sido tomado por movimentos mais conservadores. Hoje, quem está organizado na periferia são as igrejas evangélicas, são os grupos de apoio mútuo, muitas vezes com o apoio de algum empresariado, de um pequeno empresário. Então, a esquerda perdeu esse espaço. Onde é que a esquerda está organizada? Nesses movimentos mais identitários. Movimentos pela defesa de determinados grupos que são bons para eleger deputado, para eleger vereador, porque aí tu tens um grupo ali. Agora, para eleger cargos majoritários, tu precisa transcender esse espaço. E quem é que consegue transcender? São aqueles que têm o discurso pragmático. Essa direita mais tradicional brasileira, que de alguma forma discursa a favor das obras, da resolução dos problemas e diz, não, mas na questão de costumes eu não vou me meter porque isso é uma questão privada, isso é uma questão de cada um, ela tem ocupado esse espaço. O que nós chamamos de centrão hoje na política brasileira, na década de 80, surgiu como uma reação conservadora às mudanças da Constituição, para preservar determinados modelos de visão que eram dominantes, de alguma forma, no período autoritário. Não estou dizendo que esse grupo defendeu o autoritarismo, mas tinha uma relação um pouco menos crítica daquele período.
esta é a política dominante no Brasil hoje, que não tem a ver com partidos, porque eles estão espalhados em todos os partidos de alguma forma. Ou seja, as siglas partidárias significam muito pouco hoje em dia. Mesmo o PL, que é apontado como um partido, digamos, mais à extrema-direita, ainda que se chame Partido Liberal, ele ainda tem pessoas que compunham o PL quando o PL indicou o vice-presidente do Lula em 2002, ou seja, o PL já esteve no governo com o Lula. Então, esta é a lógica da política brasileira hoje. O pragmatismo é mais importante que o discurso claramente ideológico. Existe um espaço para o voto ideológico que o PL ocupa, que o PSOL ocupa, sim. Mas esse pragmatismo, que é chamado de centrismo, tem ocupado o espaço na política brasileira. Professores, uma das expectativas era que, no caso, o presidente Lula se elegeu em 2022, que tivesse algum reflexo, essa volta do PT ao governo federal, enfim, nas eleições municipais. Não foi isso que foi observado. Professor Maurício, o senhor acredita que nas eleições de 2026, quando acontecem as eleições federais e estaduais, esses resultados da eleição deste ano terão algum reflexo? A gente sabe que vereadores, prefeitos são cabos eleitorais muito importantes para chapas majoritárias. Também vários se lançam como candidatos a deputados estaduais, federais. Na tua perspectiva, qual o reflexo desse resultado de 2024 para daqui a 2 anos? Bom, é difícil fazer essa previsão, né, com muita certeza, mas é claro, algum impacto deve ter, porque sempre teve, né, principalmente para esses cargos, no legislativo. Então, muitos secretários municipais e, às vezes, vereadores se candidatam a deputado estadual, deputado federal, né, e obtém sucesso. Eu acho que não deve ser algo que vai ser, digamos, determinante, mas certamente, principalmente nas grandes cidades, né, com 1 milhão de pessoas em Porto Alegre, acho que quase 700 mil eleitores, isso pode ajudar aos candidatos majoritários, mas acho difícil que seja determinante. Então, por outro lado, eu acho que falando dessa eleição que ocorreu agora, o Lula se envolveu bem pouco, né? Justamente porque aqui em Porto Alegre, o professor Rodrigo mencionou, aqui em Porto Alegre, os 2 candidatos principais, MDB e o PT, são do governo Lula no nível federal. Então ele também não podia atacar, digamos, se fazer presente com tanta ênfase na campanha municipal, até para não desagradar a base dele lá no nível, que já é difícil de lidar lá no governo federal. Mas acho que é também importante lembrar que, tipo, o Centrão, a gente ouve falar do Centrão, que surgiu esse apelido durante a Constituinte. O Centrão não é de centro, né? Bom, a gente ouve, às vezes os jornalistas lembram de falar isso, mas às vezes eles se equivocam e falam que o Centrão é de centro. O Centrão não é de centro. O Centrão é composto pelo PP, que é de direita, ou centro-direita, né? Ou talvez dos mais à direita. PL, que também não é de centro, é de centro-direita, se não for de direita. Os republicanos, que é de direita, é da base da igreja evangélica. O MDB talvez seja o mais à esquerda do Centrão, que também não é de esquerda, ou seja, ele é de centro, e a gente viu que com muitas pessoas à direita. Então o Centrão não é de centro, né? O Rodrigo bem falou, o Centrão é de direita. Então, não que isso seja um defeito, é só para te deixar bem claro que o Centrão não é de centro. Seria aquela questão deles se adaptarem a quem está no poder. Sim, eu acho que isso é bem colocado também, que o centro, digamos, quem tende ao centro no discurso acaba levando vantagem nessas eleições majoritárias, sem dúvida, para buscar eleitores mais moderados, digamos assim, para não usar o termo centro, que fica meio deslocado, eleitores mais moderados. Quem busca quem conquista os eleitores moderados tem vantagem. E nesse ponto, nas eleições municipais, o Melo teve vantagem com a sua campanha sobre a Maria do Rosário. Exato. Falando no prefeito Sebastião Melo, ele fez diversos compromissos, assumiu diversos compromissos com o eleitorado. Ele prometeu, enfim,
a zerar a fila por vagas em creches, que atualmente são cerca de 3 mil crianças aguardando uma vaga, construir um novo hospital materno-infantil Presidente Vargas, também expandir o HPS, né, reformar o HPS, modernizar o sistema de proteção contra a cheia. Professor Carlos, mas de onde é que vai vir todo esse dinheiro para fazer essas reformas? A gente sabe que o orçamento da cidade, inclusive, em breve deve ser votado aqui pela Câmara Municipal de Porto Alegre. A perspectiva é que tenha uma redução, inclusive, na arrecadação devido às isenções, os benefícios fiscais que foram concedidos para empresas, famílias, imóveis atingidos pela enchente do meio do ano. Enfim, se ele não conseguir cumprir essas promessas, pode prejudicar muito, enfim, esse futuro aí da centro-direita aqui na capital. Eu acho que são dimensões distintas, porque, é claro, você está de prefeito, está governando e tem que propor, né, melhorar aquelas coisas que a população está se queixando. Então, faz muito bem quando ele promete ou diz coisas que vai fazer. Sem dúvida, depois vai ter que se virar, né, ir a buscar os recursos para poder levar à frente todo o que ele se propõe, né. Mas eu acho que independe dos resultados concretos de como é que a prefeitura seu êxito ou não, por exemplo, em obras públicas, é independente desse corrimento, né, a esse centro-direita que um pouco se está falando. E aí a pergunta que você fez foi muito interessante sobre 2026, porque é verdadeiramente uma incógnita, e eu acho que o presidente Lula já está um pouco pensando em função disso, né. Se deram conta, né, chegou o recado, né, ou seja, a centro-esquerda, digamos, no espectro de esquerda, se está dando conta que há vários problemas, entre eles, como falei no início, de comunicação, de imagem, né, de discurso, tá? Evidentemente também de propostas. E eu acho que o mais, curiosamente, apesar da idade, o mais esperto em tudo isso justamente é Lula, né? Pareceria que o próprio PT e os que estão com ele não acreditam de que o movimento está sendo desfavorável para ele. Então, em 2026 não há dúvida de que, de repente, Lula tenha como candidato ao Senado aqui no Rio Grande do Sul o próprio governador. Você vai ver que o Lula vai tentar fazer essa ampliação dessas alianças, como o colega estava dizendo no início, e é capaz de colocar como seu candidato ao Senado ao próprio governador Eduardo Leite, deixando de lado, talvez, as figuras que são muito importantes do Rio Grande do Sul, gaúchos que estão no governo dele, mas ele é capaz de apostar nisso. Para quê? Porque ele vê que tem que prolongar, né? Tem que se ampliar, que não pode ficar naqueles nichos onde está aparentemente reduzido a esquerda e principalmente o PT. Então eu acho que 2026 é uma incógnita importante e eu até estou pensando em algo, que é um momento onde Lula se está dando conta de que pode terminar um ciclo e se iniciar outro ciclo, tá? Tudo indica de que seja o pessoal de São Paulo, né, o atual governador, acompanhar um pouco com o prefeito Nunes, que agora foi eleito, de que sejam as figuras políticas que vão assumir um novo ciclo. Não vai ser o bolsonarismo, vai ser uma esquerda, uma direita mais tecnocrata, né? Não tanto uma direita ideológica tão radical como era, mas que ela captou de alguma forma uma linguagem da população desse centro, né? Dessa não radicalidade, né? E desse centro. E eles estão captando isso muito espertamente, né? Caiado também em Goiás da mesma forma, tá? Se afastando um pouco do ex-presidente Bolsonaro. E de alguma forma, ao fazer isso, inevitavelmente a esquerda, o PT e Lula vão ter que fazer o mesmo caminho para tentar procurar o mesmo eleitorado. Porque se está dando conta Lula de que aquela polarização não está funcionando mais como funcionou tempo atrás. Então é muito interessante 2026 o que vai acontecer e o que vai acontecer estes 2 anos até lá, inclusive nas prefeituras, não? Professor Rodrigo, em relação a essas perspectivas para 2026, o senhor acredita realmente aí que o PT, a nível federal e estadual, deve abrir mão das cabeças de chapa? A gente sabe que eles têm uma certa dificuldade, né, em, enfim, aceitar serviço, ou enfim, só liberar, né, para outro partido encabeçar a chapa majoritária. A tua visão, professor? É bom lembrar que, na verdade, quem ganhou as eleições presidenciais não foi o PT, foi o Lula. O Lula podia estar em qualquer partido e provavelmente ganharia igual. Então, nesse sentido, o que muda para as eleições de 2026 não é exatamente a posição do Lula, é a posição do PT. Se o PT tinha a ilusão de poder lançar outro candidato que não Lula,
Essa ilusão acabou. Ou seja, não existe nova liderança do PT em nível nacional que possa ocupar o espaço que o Lula ocupou. Significa também que provavelmente uma candidatura do Lula em 2026 vai ser uma candidatura com uma aliança talvez um pouco mais conservadora até do que a de 2022. Por quê? Porque ele vai precisar se adaptar ao cenário nacional. Então, nesse sentido, o PT encolheu a sua influência no governo. É possível, por exemplo, que o MDB ganhe influência, talvez até uma vice-presidente da Simone Tebet numa próxima chapa ou algo assim. Então, o cenário muda pela mudança das alianças dentro do governo. E é bom lembrar, por exemplo, quando a Dilma se elege em 2010, ela se elege com um governo, digamos, mais à esquerda que o do Lula. O governo da Dilma de 2014 já é um governo quase de centro-direita. Isso pode acontecer com a eventual candidatura do Lula. Da mesma forma como os votos da direita não eram exatamente votos do PL, eram votos do Bolsonaro. Não tendo o Bolsonaro, esse voto vai, digamos, se distribuir, e não é de duvidar que parte desse voto cai na mão do Lula, por conta dessas alianças. Então, agora vai haver um período de acomodação dessas alianças, e um dos grandes pontos que vai verificar isso é a eleição do próximo presidente da Câmara. A próxima eleição do presidente da Câmara vai determinar quem é que conseguiu conquistar mais alianças. Se esse presidente for um aliado do Lula, nós já vamos poder ver que o Lula já está se aproximando desses segmentos, pensando já estrategicamente na próxima eleição. Se for um aliado do Tarcísio, de algum, nós já vamos ver uma tentativa de erosão do governo Lula até a próxima eleição. Então, digamos, a eleição de 2026 começa em janeiro. E, professores, gostaria agora de voltar aqui para nível municipal e falar sobre a nova composição da Câmara Municipal aqui de Porto Alegre. A esquerda ela conseguiu aumentar 2 cadeiras, eles têm atualmente 10 cadeiras, parece pouco, mas 2 cadeiras já é o suficiente para abrir CPIs. A gente viu nos últimos meses, enfim, no ano passado teve uma CPI da educação para investigar suspeitas, né, de desvios na Secretaria Municipal de Educação. Esse número é suficiente para abrir CPI, inviabiliza também mudanças na lei orgânica municipal. O prefeito, durante esses últimos 4 anos, conseguiu diversas vezes aprovar com ampla maioria. Agora já a partir de janeiro não vai ser possível, né, se ele não conseguir pelo menos alguns votos da oposição. Passo agora para o professor Maurício. Tua visão sobre essa nova composição, apesar da esquerda ter conseguido expandir aí o número de cadeiras, professor, o prefeito ainda tem maioria, a maioria absoluta, para aprovar projetos importantes. Talvez uma possível aí, parcerização do DEMAI, que causa muita polêmica. Tem algumas coisas que ele consegue fazer mesmo sem esse apoio qualificado, digamos assim, da Câmara Municipal. Né? Eu acho que esse é um ponto interessante para a gente analisar, que veja, se por um lado, né, o Melo ganhou com sobras na eleição majoritária, a esquerda aumentou sua presença na eleição para a Câmara. Então acho que isso tem alguns sinais aí, mostra que digamos que a população, se por um lado a pauta, digamos, mais pragmática, ganha, tem vantagens nas eleições para prefeito, pautas mais, digamos, mais direcionadas, né, que a esquerda faz, mais locais, ainda tem apelo nas eleições legislativas. Isso não é novidade para a gente sabe que isso funciona assim mesmo. Então, se não me engano, acho que são mais de 12, né, porque são 5 do PSOL, 5 do PT, 2 do PDT, se não me engano. 2 do PCdoB. Do PCdoB. É que o PDT, no caso, não é então, oficialmente da oposição, né? Sim, não é da oposição. Inclusive, gosta de ser da esquerda, mas não quer ser da inclusive, oposição, por diversas vezes esteve do lado do atual prefeito em pautas que ele propôs. Então, bom, eu acho que vai dificultar, é claro, um pouco o trabalho do Melo, mas como você bem observou, ele tem a maioria, então eu acho que
não vai impedir ele fazer as políticas que ele quer, até porque boa parte delas, muitas, se ele se propuser a fazer o que ele colocou, vai ser difícil, digamos, vai ampliar o orçamento para vagas de creche, melhorar o transporte público, a esquerda vai votar contra isso? A oposição vai fazer oposição. Então, acho que se ele se propuser a fazer o que ele colocou na campanha, ele não vai ter tanta oposição assim. Eu acho que isso pode ser difícil se ele quiser fazer, né, como dizer, digamos, não é privatizar o DEMAI, mas, né, trazer a iniciativa privada para o DEMAI, ou, né, ampliar a presença da iniciativa privada em outras áreas, que é uma dos pontos que o Melo gosta de falar, porque é isso que é a parcialização. Aí sim ele vai ter a oposição. Mas eu acho que não acho que seja um cenário que o Melo esteja tão preocupado assim com o crescimento da oposição, justamente porque ele ainda tem a maioria e tem, né, orçamento e tem recursos federais que virão para ele, independente de ser não ser, o partido dele é do governo, né, parte da coalizão federal. Então eu acho que o Melo não está tão preocupado assim com a governabilidade nos próximos anos. E dos 35 vereadores aqui da Câmara, pelo menos 20 tem o apoio, né, declaram aí o apoio abertamente, né, o prefeito Sebastião Melo, e 2, que seriam os 2 vereadores do Partido Novo, que se declaram independentes, mas costumam votar, enfim, as propostas mais alinhadas ao prefeito Sebastião Melo. Esqueci de citar aí, tem a questão do plano diretor, que é um dos projetos mais importantes, né, para qualquer município, deveria ter sido revisado, aliás, em 2020, está atrasado há cerca de 4 anos, né? Um atraso bem grande. A perspectiva é que no próximo ano isso saia do papel, vai vir aqui para a Câmara, que é a Câmara, né, que tem a última palavra, mas como é um projeto que necessita de maioria absoluta, né, 19 votos, então a perspectiva é que seja aprovado sem grandes dificuldades. Professor Carlos, tua visão quanto a, enfim, essa conexão, essa vivência do prefeito reeleito Sebastião Melo com os parlamentares aqui da capital? É interessante, antes disso, concordo com o colega, que não acho que vai ter grandes problemas de governabilidade. Eu acho que sim, que aquelas pautas que de fato são de melhoria, de infraestrutura, evidentemente que os votos também da esquerda ele vai ter, né? Talvez reformas muito mais estruturais, como privatizações, evidentemente aí vai ter bastante discussão, tá? Mas o interessante é que, veja bem, por analogia, vou pensar a Porto Alegre com o que acontece também na Câmara lá em São Leopoldo. São 13 vereadores em São Leopoldo e 9, 5 do PDT e 4 do PT, digamos, dentro do espectro que se chama de esquerda, embora o PDT também tenha essa, né, essa flexibilidade, certo? Mas digamos que tem 9 de 13, tá? Então a pergunta que me faço é, lá não tem segundo turno, né? Tem então pessoas que votam a um vereador de esquerda e votam ao candidato do PL, entende? Ou seja, são duas eleições, não há uma coerência, digamos, do ponto de vista, né? Não, é voto fechado, né? Voto um candidato que é do meu partido e também é partido. Não há. Então, o eleitorado transita, né? Transita porque é conhecido, porque é do bairro, porque sabe que o vereador trabalha na comunidade, porque tem afinidade, e depois, não vou votar no PT, por exemplo, eu vou votar lá, mas o cara vereador é do PT. Em Porto Alegre, evidentemente, deve ter acontecido a mesma coisa. Não houve uma identificação tão clara com a figura da esquerda, digamos, tanto Brizola como Diego Rosario, que levou a pessoas de que escolhiesen, ao contrário, digamos, ao Melo, não havia uma identificação tão clara a Melo, e votaram a candidatos mais de pautas sociais, porque les pareciam importantes, porque está próximo. Ou seja, não é um voto ideológico o voto vereador necessariamente. É um voto mais por proximidade, por preocupações, né, do cotidiano, e isso é interessante ver. Mas reitero, então não acho que o prefeito Melo possa ter grandes problemas de governabilidade. Eu acho que não, que vai ter essa capacidade de diálogo que vai ser muito interessante. E, professor Rodrigo, em relação também a
composição que o prefeito terá que fazer aí. 40% da Câmara, aliás, foi renovada, como eu citei ali no início. Muitas figuras novas que estão chegando aí, ele também vai ter que conhecer, né? O senhor acredita que ele vai ter que fazer muitas concessões para conseguir manter essa base de apoio que ele tem aqui no parlamento? Eu acho que nós temos que separar dois papéis da Câmara. O papel institucional de votações, que rapidamente deve ser reorganizado, ou seja, alguns vereadores provavelmente vão ganhar cargos de secretário no governo para poder abrir vagas para pessoas que ficaram na suplência, ou seja, haverá esses rearranjos. A distribuição de cargos e benefícios vai atrair suficientes votos para uma base de apoio para a votação de projetos de lei. Mas é bom lembrar que a Câmara tem uma outra função. Eu lembro de um antigo professor, o professor Jean Ranger, que falava no sistema político francês dos pequenos partidos e dizia que alguns partidos tinham uma função tribunícia, que era uma função como os tribunos de Roma de falar em nome do povo. E esses deputados, vereadores de oposição, que tiveram uma votação muito expressiva, é bom lembrar que alguns dos vereadores da esquerda estiveram entre os mais votados. Isso lhes dá uma legitimidade de porta-vozes, não necessariamente de bloquear votações, mas de chamar a atenção para votações. E a votação não se dá só pelo número de votos contados, se dá também pelo debate da opinião pública. Então, muitas vezes, essa base de apoio vai ter dificuldades de justificar um voto na privatização do DEMAI se isso se tornar um debate público. Então, não é só uma questão de contabilização de votos. Então, nesse sentido, essa renovação e essa bancada, não só pelo número, mas pela legitimidade da sua votação, deve impor algumas dificuldades de vender algumas dessas propostas de mudança mais radical. Por exemplo, o plano diretor, qualquer tentativa de aumentar nível de construção, a possibilidade de novos empreendimentos imobiliários, já todo um debate da relação do prefeito com a área imobiliária, isso certamente vai ser muito falado pela oposição e vai trazer algumas dificuldades do prefeito de justificar. E é bom lembrar que os vereadores votam pelo interesse das suas alianças, mas também pensam na sua carreira. Então, nenhum vereador vai trocar a sua possibilidade. Muitos deles já estão mirando na próxima eleição de deputado estadual. Não vai trocar a sua legitimidade por um benefício imediato na prefeitura. Então, deve ser uma gestão com muito debate público, ainda que a prefeitura possa, para as coisas mais simples, manter uma maioria de votos. Perfeito. O pessoal está terminando o nosso tempo aqui, mas vou conceder aí um minutinho para as considerações finais. Professor Maurício. Eu apenas agradeço o convite, agradeço aos colegas pelo debate, pela conversa instrutiva e agradeço aos telespectadores. Fico à disposição para uma próxima oportunidade. Obrigado, professor Maurício. Professor Carlos. Mesma coisa, um prazer estar aqui com os colegas, tá? Também um prazer do convite de vocês e bom programa, então, no futuro também. Perfeito. Professor Rodrigo. Eu gostaria de parabenizar a Câmara por manter esse espaço de debate, que é importante. Nós temos hoje poucos espaços nos meios de comunicação abertos para debater política de forma aberta e sem preconceitos. Então, é importante manter esse espaço e espero que tenhamos novas oportunidades ao longo dos próximos 4 anos. Perfeito. Obrigado, pessoal, pela participação. Voltem sempre à TV Câmara Porto Alegre. Bom, o Porto Alegre em Debate de hoje fica por aqui, mas você pode rever este e outros conteúdos produzidos pela TV Câmara no nosso canal no YouTube. E informações do Legislativo, você já sabe, é só acessar o site da Câmara Municipal de Porto Alegre. Muito obrigado pela sua companhia e até semana que vem. Tchau!